Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer a nossa revisão para a nossa prova, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos temas estudados até então da apostila 1 e da apostila 2. Veja, eu separei por segmentos, a apostila 1 e a apostila 2. A apostila 1 ela vem trazendo um conceito bem importante, mais teórico, com uma parte matemática ali, que são os cálculos do que eu já vou falar. Já a apostila 2, ela vem fortemente conceitual. Ela não terá um cálculo, não terá nada matemático aqui a ser analisado. Tudo bem? Então agora a gente vai olhar por partes cada coisinha que a gente viu, tá? Então olha só, no nosso primeiro momento, a gente estudou no início do nosso ano termômetros. E quando eu falo termômetros, o nome do estudo é termometria. Depois pode dar uma olhadinha lá no material de vocês. Então, o que são termômetros, né? Termômetros são aparelhos, tá? São aparelhos que servem para medir temperatura. Então veja, temperatura é o conceito da física, termômetro é o aparelho que a gente usa para medir esse conceito. Então, vamos ver o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação molecular. Quanto mais as moléculas estão agitadas, maior é a temperatura. Então veja, se eu tiver um corpo tecnicamente frio, gelado, significa que esse corpo ele possui uma agitação molecular bem fraquinha, bem devagarzinho. Se eu forneço energia térmica para esse corpo começa a aumentar sua agitação molecular. E esse aumento de agitação molecular causa um aumento de temperatura. E aí você vai com o seu aparelhinho termômetro e mede essa temperatura. Você fala, tá bom, professor, eu vou medir. Mas se eu medir, qual é a unidade de medida que eu vou dar? Vamos lá? Termômetros, eles vão medir em 3 escalas de temperatura distintas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então temos aí a água como análise, analisando a temperatura de fusão e ebulição da água, respectivamente 0 e 100. Esses valores de 0 e 100 são as mudanças do estado físico da água. Você possui correspondentes nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Então, 0 graus Celsius correspondem a 32 Fahrenheit e 273 Kelvins. 100 graus Celsius correspondem a 212 Fahrenheit e a 373 kelvins, ok? De acordo com esses desenhos de termômetro, a gente deduziu em sala de aula as expressões das conversões de temperatura. Então essa dedução ela veio com uma análise matemática com base no tema razão e proporção. Dessa forma, conseguimos estipular as equações de conversão. Fica tranquilo aqui que eu sei que tem duas igualdades, mas você sempre vai ter 2 caras só sendo analisados. Então vamos supor que você tenha uma temperatura em Celsius e queira converter em Fahrenheit. Você vai esquecer essa parte do Kelvin. Você vai trabalhar só com a temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esquece essa parte, ó. E aí se eu te der um valor em Celsius, você vai lá e substitui aqui. E aí você acha esse valor em Fahrenheit. Agora, se for Celsius para kelvins, esqueça a parte do Fahrenheit aqui, ó. Trabalhe só com Celsius e Kelvin. E aí substitua o valor dado e ache a incógnita pedida. Tudo bem? Mas veja, essas equações elas servem para converter temperaturas pontuais. Se eu te falar assim, hoje na cidade de São Paulo está muito frio. Então está frio a uma temperatura de 12 graus. Quanto que 12 graus Celsius é em Fahrenheit? Tá vendo que eu te dei uma temperatura pontual? Você jogaria 12 Celsius aqui e acharia em Fahrenheit. Agora, se eu te falar assim, hoje na cidade de São Paulo variou 12 graus Celsius, eu não estou mais te dando uma única temperatura. Eu estou te dando um intervalo. Se eu falei que variou 12, pode ser de 0 para 12, de 12 para 24, de 24 para 36 e por aí vai. Então, quando eu te falar de variação, você vai olhar aqui, ó. Variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5. Então, se eu te der uma variação em Fahrenheit e pedir em Kelvin, você esquece essa parte aqui, ó.
Se eu te falar que em Fahrenheit variou 5, você joga 5 aqui e acha o valor da variação em kelvins. E aí vai, você brinca com as letrinhas aqui, de acordo com a variação que eu te fornecer. Tudo bem? Agora, vamos falar dos temas da apostila 2. Na apostila 2, nós temos aí como base do nosso estudo o estudo de energia térmica e não só isso. A energia térmica em trânsito, ela indo de um ponto para o outro, de um corpo para o outro. Então veja, definimos o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito. O fornecimento de calor faz com que eu tenha um aumento na agitação molecular. E isso faz com que eu tenha um aumento de temperatura. Ao retirarmos calor de um corpo, nós temos aí uma diminuição do grau de agitação molecular e, consequentemente, uma diminuição da temperatura. Beleza? Galera, conceitos importantíssimos para a física. Dessa forma, como que o calor ele passa de um corpo para o outro? Temos 3 formas de transmissão de calor. O calor pode passar por condução, convecção ou radiação. Ou aqui também você pode achar como irradiação, tá? Condução, o calor é passado molécula a molécula. No momento que uma molécula ela começa a vibrar, a outra que está coladinha nela recebe essa vibração e começa a vibrar junto. Então, a energia térmica vai passando molécula por molécula. Igual colocar uma colher de metal na água quente, né? A ponta dela vai começar a aquecer, vai subir até a minha mão por condução. Então, aqui na condução ocorre melhor em materiais sólidos. Ocorre melhor em materiais sólidos por quê? As moléculas estão mais juntinhas. É mais fácil de uma vibrar e bater na outra. Beleza? Convecção. A convecção, galera, ela acontece por diferença de densidade. Bom, vamos pensar nisso aí, né? Colocando uma caneca de água quente em cima da boca do fogão. A água que estiver mais abaixo, ela vai começar a receber antes essa energia térmica da boca do fogão. Então ela começa a borbulhar, ela começa a aquecer. Esse aquecimento faz com que as moléculas se agitem tanto que elas começam a se espaçar. Então o material que está mais quente vai ter um maior espaçamento molecular, portanto a sua densidade diminui. Quando sua densidade diminui, ele tende a subir e o material mais frio a descer. E isso fica num ciclo. Então, o material mais denso é o material mais frio, ele desce. E o material menos denso é o material mais quente, ele sobe. Tá legal? E essa mudança acontece com o nome de convecção. Dessa forma, temos aqui a ocorrência da convecção em materiais líquidos e gasosos com maior facilidade. Tudo bem? Então, líquidos e gasosos. Beleza? Agora, já parou para pensar como que a energia que sai lá do Sol, a energia térmica que sai lá do Sol chega aqui na Terra? Por que eu estou falando isso? Esses 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, são estados físicos da matéria, né? De partículas que são compostas de átomos. E se eu tiver um meio em que não há átomos, em que não há um meio material, ou seja, o vácuo, como que o calor se propaga? Ele se propaga através de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas que saem do Sol e chegam na Terra se propagam em um local que não é um meio material. Desta forma, temos a terceira e última forma de transmissão de calor, a radiação ou irradiação, a transmissão de calor que não depende de um meio material para se propagar. Tudo bem, pessoal? Então hoje ficamos por aqui com essa revisão dos conceitos de termometria e inicialmente de calorimetria, apostilas 1 e 2, e espero que vocês possam fazer uma boa prova. Tudo bem?